sempre gostei muito de saber o que leva, o que motiva as pessoas a aprenderem a tocar guitarra. Todo aluno que eu ensinei, seja presencialmente ou através de cursos online, eu sempre pergunto o que o levou a escolher esse instrumento. As respostas são as mais diversas possíveis, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Por que falar sobre isso? Porque acredito que muitos alunos que desistiram no início foi principalmente porque se esqueceram da sua motivação inicial. Vou começar comigo mesmo. Como eu fui despertado na música. Hoje eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o meu início como guitarrista violinista, né? Como começou, né? Eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos por aí. Aí meu pai me comprou uma vitrola, assim, dessas vitrolas que naquela época eram os anos, sei lá, 80, não sei que anos eram. Início dos anos 80, né? Talvez, é isso aí. Aí tinha essa vitrola, mas não tinha disco, né? Aí um belo dia meu pai falou, pô, precisa comprar uns discos para esse garoto. Aí me chegou em casa tinha 3, 4 discos, dos quais assim, 2 deles eram, para mim foram memoráveis assim. Um era um disco do Jimi Hendrix Experience e outro era um disco do Paco de Lucia, Entre Duas Águas. Gente, foi uma revolução na minha vida assim. Eu não queria saber mais nada, eu queria tocar guitarra como o Jimi Hendrix, eu queria tocar violão como o Paco de Lucia. Então foi assim que o meu sonho de músico começou, né, digamos assim. Eu não tinha ninguém da família fora meu pai que tocava violino quando era criança, mas assim, ninguém tinha um histórico musical, né, não aprendi com ele a tocar, entendeu? Então foi uma coisa assim, veio realmente do externo, de eu ter, assim, artistas que eu me espelhei desde o início, né, e acabei querendo seguir aquilo ali, né. Depois, óbvio, vieram outros, mas os primeiros grandes impactos foram esses dois, né. Aquela agulha lá ficou até gasta e gastou até os LPs, na época eram LPs, né, então os LPs ficaram com o suco tudo meio branco, assim, de tanto escutar. O primeiro instrumento que eu ganhei foi um violão, que a minha mãe comprou um violão, mas logo depois tinha uns garotos que tinha uma banda na minha rua, né? Porque aí a hora de comprar guitarra, minha mãe ficou perdida naquela época, né? Não sabia onde comprar e qual comprar, né? Mas tinha uns garotos que tinham uma banda de baile, né? Naquela época estava muito na moda e eles moravam bem na minha rua. Aí os caras tinham uma guitarra para vender, me lembro que era uma Hofner, aquela marca dos baixos dos Beatles, né? Do Paul McCartney. E aí ganhei essa guitarra, ganhei esse violão, que me lembro até hoje era um violão da marca Aria, já existia essa marca Aria era uma marca japonesa, né? Acho que ainda hoje existe, mas decaiu, não é mais aquela coisa que era antigamente. E aí, com esses dois instrumentos, ficava tocando com um dedo só, né? Ficava catando as melodias que eu me lembrava, coisa e tal, as coisas que tinha ouvido naqueles discos, tocava assim com 2 dedos no máximo, assim, fazia essas coisas assim. Aí quando minha mãe viu que eu precisava realmente de um direcionamento, achou por bem botar um professor. E a minha sorte que veio um professor que me ensinou a solar. Não sei se foi na primeira aula, mas assim, na terceira ou quarta aula, no máximo, eu estava aprendendo a solar. Então foi maravilhoso para mim, assim, já de cara, assim, o primeiro impacto que eu tive como professor foi solando, né? Até hoje eu ensino dessa maneira, né? Ensino os meus alunos diretamente, boto diretamente ele para solar, né? Eles para solar. E para tirar também uma outra coisa que me ensinou a tirar música de ouvido, assim, né? Que comecei a tirar música de ouvido rapidamente, então comecei a me ligar naqueles LPs que eu tinha, né? Que meu pai tinha me dado. E aí aqueles LPs eu comecei a vai e volta, sabe? Assim, que tinha aquela agulha, né? Aí vai e volta, né? Aquela coisa assim infernal, terrível, né? Que não acabava nunca. De vai e volta, né? Aquele mesmo pedacinho, escutar 50 vezes até que não ficava exatamente igual. E aí comecei a tirar as músicas do Paco de Lucia, algumas ficaram razoavelmente parecidas, né? A do Jimi Hendrix também ficaram razoavelmente parecidas, né? Até depois os anos passaram e aí comecei a gostar de outros artistas, né? Enfim, aí
mudei assim o meu foco para outros ídolos, né? Mas basicamente sempre foi isso que me moveu, assim, né? Foram os ídolos que me moveram a eu começar a tocar e começar a ter um rumo, né? Um direcionamento daquilo que eu queria fazer com música, né? Assim como eu, vários dos meus alunos foram motivados por guitarristas que eles admiravam. Isso é muito bom, porque vai te levar a evoluir uma vez que você tem um norte, né? Tem uma ideia muito clara onde você quer chegar. Mas essa não é a única fonte de inspiração. Claro, eu tive um aluno que tinha uma enteada, que era uma menina de, sei lá, uns 15 anos. Enfim, uma adolescente, ela já tinha um canal no YouTube onde ela postava vídeos dela tocando. E fazia um sucesso incrível. Parece que ela é muito talentosa mesmo, né? De tanto ver ela se apresentar no YouTube, como as pessoas reagiam a ela e comentavam a sua performance, ele decidiu também começar a aprender. Eu achei isso um barato, porque esse meu aluno já tinha passado dos 50 anos e tinha um trabalho burocrático em um lugar qualquer do governo, e isso não foi nenhum obstáculo para ele. Levou as aulas de guitarra numa boa por uns 2 anos ou mais. Já tive muitas garotas adolescentes que queriam aprender, virarem youtubers do sucesso fazendo cover, que nem a enteada do meu aluno. Agora, grande parte dos meus alunos começa a aprender a tocar guitarra porque quer solar, quer improvisar na guitarra. Isso é realmente a alma desse instrumento. Solar, improvisar, é quando o cantor dá espaço para nós guitarristas. É nesse espaço que temos a chance de mostrar nossas habilidades musicais. E é aqui que fazemos nossa interpretação na música, colocamos nossa criatividade na ação e mostramos realmente nossas habilidades técnicas. Agora, como eu falei, tem outras motivações. Tem gente que começa a aprender a tocar guitarra porque quer formar uma banda, quer tocar como hobby porque a música, no final das contas, acaba relaxando. Enfim, existem N motivos, né? Deixa aqui nos comentários o que levaria você a aprender a guitarra. Mas Emílio, onde você quer chegar com isso? Vocês sabem que eu adoro música. Quando a gente faz uma coisa com muita paixão, isso nos faz uma pessoa melhor, mais centrada, mais focada, mais tranquila. A gente tende a querer que todo mundo faça a mesma coisa. Eu queria que todo mundo tocasse guitarra. E nada me deixa mais frustrado do que uma pessoa que começa e não vai adiante. Esse é o ponto que eu quero chegar. Deixa aqui nos comentários se você começou e se você parou e por que você fez isso. Gente, todo começo é difícil. Quando se quer aprender uma coisa nova, é claro que é difícil. Uma coisa que a gente não sabe fazer ainda por cima. Mas difícil não é impossível, lembre-se. Mas o que faz muita gente começar e não ir adiante? Existem muitos motivos. Mas na minha experiência tem uma coisa que é fundamental da gente entender. Quando você começa a aprender a tocar guitarra, a gente quer ser logo o Jimi Hendrix, o Slash, qualquer um desses caras aqui. E nós temos a tendência de ficar chateado com nossos erros. A gente olha para o erro de uma maneira errada. Presta atenção que isso é muito importante. É óbvio que tocar as notas erradas não é uma coisa boa para ninguém. Não é o que a gente quer fazer. Mas o erro no início deve ser encarado da seguinte forma. Estou treinando meus ouvidos. Cada vez que a gente erra uma nota, ou ela não sai muito boa, temos que falar desse jeito. Caramba, meu ouvido está muito bom. Está muito bom, estou conseguindo ouvir que essa frase está errada. Ou seja, essa é uma atitude positiva em relação ao erro. Mas a maioria dos iniciantes fala para si próprio. E às vezes alguns professores também fazem isso, eu já vi. Errei a nota. Ou senão, a nota está errada. Né? Não estou conseguindo fazer certo. Essa atitude negativa vai criando uma frustração que leva invariavelmente com o tempo à desistência. Se você tem uma atitude positiva em relação ao erro e treina, na verdade, seu ouvido, sua relação com o aprendizado vai dar um salto. Eu te garanto que você não vai desistir. É isso que o meu método faz com meus alunos. Eu treino o ouvido deles para aprender a escutar. Comenta aqui para mim como você se sente quando erra as notas. Isso é bem interessante. Ao lado de uma nota errada está sempre a nota mais certa. Veja aqui. Ao lado de uma nota errada existe sempre a nota super certa, aquela que você realmente vai acertar. Agora, nós temos uma grande vantagem como guitarristas, porque a gente pode fazer, diferentemente de um pianista, que quando bota uma nota errada, ele não tem como andar com o dedo dele para cá ou para lá,
simplesmente deslizando, é um pouco mais difícil, tem que levantar o dedo e tocar a outra. Né? Um saxofonista também não tem como deslizar dedos para fazer sons, entendeu? Nós temos uma vantagem muito grande, que nós podemos pegar uma nota que seja errada e simplesmente fazer esse movimento aqui, ou assim, ou com a alavanca, né, que também funciona perfeitamente bem. Tá vendo? Ou se não, fazer um bending para cima, por exemplo, né? Se eu quero chegar, estou com essa nota errada, quero chegar nessa outra aqui ou nessa. Enfim, temos recursos mil assim na guitarra, assim, tanto com alavanca, com bending, com slide, para a gente poder chegar na nota certa. Como a regra é a seguinte: do lado de uma nota errada sempre existe a nota certa, então a gente não tem erro para nós na guitarra, entendeu? Se você faz uma nota errada, vamos mostrar aqui, por exemplo. Fazer um exemplo aqui com uma base em Dó, né? Dó maior, esse acorde aqui, né? E aí estamos improvisando na escala de Dó, por exemplo. O que você faz no caso desse? Simples, entendeu? Fiz um slide para trás. Né? Ou se não, poderia ter feito, ó. Chegado nesta. Enfim, tá vendo quantas notas erradas podem aparecer no meio de um solo que você rapidamente se safa, entendeu? Vai para a esquerda, para a direita. O fato de você já sentir quando a nota está errada já é um grande passo, entendeu? Isso que a gente estava falando antes, de você já estar sabendo disso, isso já é 90% do caminho dado. O resto é só questão de você fazer uns ajustes finos no teu instrumento para você conseguir ir para frente ou para trás para poder ajustar aquela nota errada. É uma coisa assim, é instintiva, é rápida, mas é instintiva no caso de você já ter essa noção. O pior dos casos é quando você tem uma situação desse tipo assim. O cara, tipo esse exemplo aqui, né? Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ou seja, o cara é convencido daquilo que está fazendo, ou seja, qualquer um outro assim, fora nós, assim, né? Nem qualquer um, né? A maioria das pessoas, e eu espero que você seja um desses, reconhece automaticamente que o cara está desafinando totalmente, está completamente fora do tom, assim, da música, né? Isso é bom para você, entendeu? Isso é bom para você. Se você reconhece o erro, se concentra na solução, não se concentra no erro, não se concentra no problema. Acha a solução. E a solução é essa. Sair pela tangente, logo na nota do lado, entendeu?
Ou seja, mostrei até em condições assim, muito rapidamente. Você viu essa última aqui que eu fiz? Assim, caiu o dedo aqui, tum! Sacou? É muito fácil de consertar, entendeu? No nosso instrumento é muito fácil. Então, assim, se você já tem a solução, está aqui. Se você já tem ouvido para você discernir o que está certo, o que está errado, você tem todas as coisas na tua mão, entendeu? E aquela espiral que eu estava falando, assim, aquele círculo vicioso, assim, né, que vai levando você à desistência, não vai mais acontecer com esse tipo de coisa, entendeu? Se você é um cara que decidiu vir para a guitarra para solar e você acha rapidamente solução de todos os problemas, porque onde está o maior problema do solista? É errar a nota, entendeu? Fazer a nota errada, fazer a nota que não funciona, que fica feia, fica ruim, entendeu? Porque a atenção é toda no solista. Você é o solista, tá lá todo mundo escutando você, aí você manda aquela... Entendeu? Esse aqui é o maior medo de todo mundo. Mas se você já tem a solução disso daqui, você já tem ouvido para discernir que aquilo é uma nota errada. Porque o caso pior é aquele caso que eu mostrei para vocês. É o caso em que o sujeito não tem nem sequer noção que ele está errando. Entendeu? Ele está convicto no erro. Ele está firme no erro. Ele está acreditando no erro dele. Entendeu? Ele está acreditando que aquilo ali está bom, entendeu? Esse que é o pior dos problemas. Ali você já tem que mexer realmente na estrutura do cara. Você tem que chegar e mexer na estrutura do cara. Mas quando você já tem esse problema, você já sabe qual é o erro, você sente qual é a nota errada, entendeu? É só uma questão de ajustar isso aqui. Evidentemente também de expansão do seu conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem no teu instrumento, né? Quanto mais conhecimento técnico, teórico você adquire no instrumento, por isso que existem as aulas, né? Técnico teórico você adquire no instrumento, nessa relação sons e ouvidos, né? Isso aí se expande também, né? Com o conhecimento, essa tua aperfeiçoamento auditivo, ele melhora com o treino, entendeu? E quanto mais você tem isso daqui, mais a chance de você não seguir naquele círculo vicioso aumentam, entendeu? Diminui a chance de você entrar nesse círculo vicioso da desistência. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Aí piorou muito.
Enfim, é isso daí. Agora entrei num maranhado de notas fora, assim, né, propositais, para eu poder entrar a partir dessas notas, de bando de notas erradas, eu entrar nas notas certas, entendeu? E aí o teu conhecimento se expande. O que eu estou falando, assim, né? O teu conhecimento auditivo vai se expandindo cada vez mais e você vai incorporando cada vez mais notas que eram erradas, né? E de repente para você se tornam certas. E se tornam certas para você, vão se tornar certas para quem está te ouvindo. Aí vai ser uma questão de gosto musical, entendeu? As pessoas vão te dividir, vão te colocar num rótulo, né? Pô, esse cara é do jazz, né? Esse cara é do jazz avançado, entendeu? Esse cara é do fusion, esse cara é do rock, esse cara é do pop, esse cara é do blues, entendeu? E aí dependendo do nível de notas que você incorpora ao teu conhecimento, digamos assim, auditivo, né? Aí você vem rotulado de uma maneira ou de outra, entendeu? Mas enfim, esse já é um discurso mais avançado para a gente conversar numa outra ocasião. Mas assim, o fato da desistência é totalmente ligado a isso, entendeu? O fato da não desistência, vamos dizer assim, né? É muito estritamente ligado a esse fator. Então, se você tem uma solução do problema, tá feito, meio caminho dado, né? Ok, vejo vocês na próxima. Tchauzinho para todos.